A extrema-direita faz críticas não para melhorar a democracia, não para aperfeiçoar o sistema democrático, ela faz para destruir a democracia. Isso não pode ser confundido com a nossa crítica, que é para aperfeiçoar a democracia. Não há como você ter democracia verdadeira no Brasil sem justiça social. Ponto. Foi bem flagrante essa história que o Pedro está falando em relação às críticas de parte da esquerda à PM da Bahia no episódio da mãe Bernadette, que foi assassinada, né? As pessoas achando que a gente não pode criticar um governo que é do PT há 16 anos, que tem uma polícia que é a mais violenta do país, gente. Como é que a gente não pode criticar isso, Pedro? Não tem sentido. Veja, as críticas que eu acho que a gente faz aqui, elas dão sentido à nossa existência, né? Esse é o sentido material maior que há na crítica. A existência nossa é limitada, ela é fiapo na história, né? Nós só estamos aqui nesse período. Essa visão de mundo que a gente manifesta é o que dá sentido na nossa existência, é o que dá significado. Eu estou criticando violência policial desde que eu era menino, eu estou com 60 anos. Agora, porque é do PT, eu vou aceitar o que ocorre na Bahia? Se o próprio PT, se o próprio PT critica a violência policial, se o próprio presidente da República critica a violência policial, a gente vai passar pano? O Supremo está decidindo, o Supremo está decidindo que não é crime passível de perdão judicial o furto até R$100. Isso é uma decisão que fortalece o apartheid nesse país, cria um garantismo seletivo. Garantismo para o rico, para o pobre não. Quer dizer, isso eu não vou criticar, isso eu passei minha vida criticando isso. Mas agora é hora de não poder fazer crítica ao Supremo. Calma aí, depende do assunto. Claro. O Supremo foi o principal agente, ou um dos principais, junto com a legislação do Temer, de deterioração dos direitos sociais no Brasil. O garantismo não pode ser só o garantismo da liberdade, tem que ser o garantismo social. Eu tenho que fazer essa crítica. Estão derrubando. Aliás, o Zanin votou, né? O Zanin votou contra, né? Mas não é um problema do Zanin, é um problema do Supremo. É grave isso, porque ocorre muito antes do Zanin essa questão social, por exemplo. O Supremo tem destruído os direitos trabalhistas, os direitos sociais. Nós vamos ficar quietos? Não, porque agora ele está representando... Eu elogio ele no que ele faz na luta pela democracia, mas tem que criticar nesses aspectos. Inclusive eu em especial, porque eu sou um cara do mundo acadêmico do direito, tenho o que o Lênio corretamente chama de constrangimento epistemológico, é um conceito que ele traz lá da Alemanha. Mas é isso, é o papel que tem na democracia. O Supremo é o último órgão a decidir no sistema, só tem uma forma de você corrigir erros, é o meio acadêmico fazer críticas. Eu querer ceifar essa necessidade crítica, que não é só um direito, é uma necessidade de criticar, por conta de um jogo de poder, é um equívoco isso. A democracia não funciona assim, né? Nem deve funcionar assim, né? Então, eu creio que essas críticas são adequadas de serem feitas, né? E não significa... A gente, nesse momento de crescimento da extrema-direita, tem que fazer a crítica da crítica. A extrema-direita faz críticas não para melhorar a democracia, não para aperfeiçoar o sistema democrático, ela faz para destruir a democracia. Isso não pode ser confundido com a nossa crítica, que é para aperfeiçoar a democracia. Não há como você ter democracia verdadeira no Brasil sem justiça social, ponto. Porque democracia não é só divergência, possibilidade de divergir e dissentir. Democracia é a criação de um common ground, de um solo comum de valores sobre o qual você faz a disputa de poder. E só há possibilidade de criar um common ground, um solo comum de valores, numa sociedade que não tenha formas de vida tão díspares quanto a sociedade brasileira. A desigualdade social no Brasil criou um fosso social que não vai haver democracia mínima no Brasil enquanto a gente não equacionar, não tiver uma sociedade mais justa, né? E essa sociedade mais justa implica na defesa radical do garantismo social, dos direitos sociais que estão postos na Constituição e que têm sido amesquinhados pelo Supremo. Está estabelecido no Brasil um poder desconstituinte dos direitos sociais. Isso precisa ser falado. É um processo desconstituinte dos direitos sociais. Sim, os direitos sociais estão lá na Constituição, não foram retirados, mas o sentido deles tem sido destruído, né? Tem se destruído o sentido
desses direitos por conta de uma série de decisões que ninguém discute. Eu não vi nenhum canal de esquerda, por exemplo, falar disso. Ninguém discute. Que absurdo. Não, é Absurdo, verdade. né? Eu não vi até agora nenhum jurista progressista, nem, eu estou equivocado, tem muitos juristas progressistas que criticam. Eu não vi espaço dado a esses juristas, que inclusive são da área trabalhista, a maioria deles, né? Nenhum espaço dado para criticar essa jurisprudência que tem se criado no Supremo, inclusive dando o nome dos ministros que têm decidido em favor dessa desconstrução da Constituição no plano social. A Constituição de 88 estabeleceu um modelo de Estado no Brasil, por mais que os liberais neguem, né? Um modelo de Estado social e democrático. Uhum. A dimensão social desse Estado tem sido destruída. Não há como você falar que você luta pela democracia se você quer destruir a dimensão social desse Estado democrático, porque é ele que garante que liberdade não vai ser algo só abstrato. O que adianta eu ter direito a livre pensar e a livremente expressar meu pensamento se eu não posso ter educação pública para poder pensar, para poder refletir? Se eu não posso comer e ter saúde, né? Então, é evidente que esses direitos sociais são muito relevantes e eles são garantidos pelo direito ao emprego, pelo direito a uma CLT, a direitos mínimos do trabalhador. Isso tem sido destruído na jurisprudência do Supremo. Isso precisa ser criticado com intensidade pela esquerda. A esquerda está quieta, porque serve ao espetáculo. Desculpe, porque está servindo ao espetáculo nesse aspecto. E aos algoritmos, né, Pedro? É claro, que hoje e aos algoritmos, dia... ao que dá notícia, ao que... Não é nosso papel esse. O nosso papel é convencer a sociedade que não há democracia sem garantia de direitos sociais mínimos. Que nós vivemos numa sociedade profundamente injusta e que o judiciário tem sim um papel a cumprir nesse aspecto. Tem um papel de garantir o que está posto na Constituição, inclusive os avanços sociais, que são irretroativos, que você não pode retroagir nesses avanços sociais conquistados. Há um princípio constitucional importante que é o da não retroação dos direitos sociais, né? Agora, ninguém fala disso, nem no campo do próprio ambiente da mídia progressista. Por que não podemos fazer a crítica? Não é o momento, mas nesse papo de não é o momento, eles estão destruindo a cada dia. Cada dia sai uma decisão aí contra os direitos sociais e ninguém fala nada. Estão passando a boiada. Claro. Enquanto a gente estava preocupado só com... Não só, claro, né, e agora com essa decisão dos R$100, passou a atingir os direitos de liberdade da pobreza. Quer dizer, você passa a ter um garantismo seletivo no Brasil, que isso é só para rico, para poderoso, para quem é agente político, né? E não para o povo, né? A questão da Bahia é grave. Isso tem que ser tratado com a gravidade que isso merece. É um erro do governo federal não exigir, para ter benefício do Fundo de Segurança Pública, que os policiais dos estados usem câmara. Isso já comprovadamente é um mecanismo que reduz a morte por violência policial. É gente pobre que está morrendo. E a gente sabe como funciona a polícia da Bahia. Olha o que a Maria Aparecida está falando aqui, ó. Na Bahia, apanhar da polícia é uma forma de educação. Isso é antigo. E não foi feito nada para mudar. Não foi feito. Pois é, mas eu acho que essas questões têm que ser apontadas. Então, nós temos um Supremo que tem trabalhado contra os direitos sociais, uma mídia que tem trabalhado contra os direitos sociais, e a gente tem se aquietado. Exato. E agora está chegando no âmbito das liberdades isso, quando o Supremo está ameaçando aprovar a ideia de que furtos até R$100, quando feitos com reiteração, não merecem o benefício do furto de baixo valor. Da bagatela. Né? Tem decisões, para vocês terem uma ideia, que diz que se não for para comida, o que for roubado, não merece a proteção do furto famélico. Se for, por exemplo, algo de higiene que o cara roubou. Ou seja, e não é roubou, furtar, né? Quer dizer, furtar de supermercado, gente. Um povo famélico, nós temos 1/3 da população morrendo de fome, metade da população em segurança alimentar. Por favor, querem prender mais gente porque furtou R$100 de grandes redes de supermercado? É isso? É essa que é a resposta jurídica, constitucional do judiciário? Tem que ser criticado e nós não podemos vacilar na crítica. É um erro da esquerda
achar que é um mecanismo de defesa da democracia não criticar o judiciário quando ele faz retroagir os direitos sociais, quando ele estabelece no Brasil um processo desconstituinte dos direitos sociais. Nós temos que criticar isso. Porque isso não está, inclusive, como eu estou demonstrando, só no campo dos direitos sociais, está atingindo os direitos de liberdade. Garantismo só para quem é da política ou do dinheiro, não para quem é do povo. Isso é um erro. Não estou dizendo... Agora, a crítica que eu faço aqui não é para destruir a democracia, é para fortalecê-la. Democracia é isso. Democracia é justiça social. Democracia é direito de liberdade para todo mundo, não só para os incluídos. Né? São direitos e garantias estabelecidos como direito, ou seja, como benefícios universais. Né? Portanto, isso é democracia. E é isso que a gente precisa apontar. Né? E a esquerda está claudicando nesse seu papel de criticar essas questões. Está todo mundo quieto. Como se fosse uma grande acomodação em favor do espetáculo. Por que do espetáculo? Porque você acredita que tudo é narrativa. Não existe gente passando fome, existe a narrativa de gente passando fome. Não, tem gente passando fome nesse país. Tem gente sendo ultra explorada nesse país. Tem gente que agora, que se roubar, se furtar R$100, porque precisa ter um shampoo ou um sabonete, né? Ou comida para comer e foi em reiteração de conduta, vai ser preso. Isso é grave. Isso é um atentado contra a democracia, tão grave quanto quebrar prédio do Supremo Tribunal Federal. E quem está sendo agente, um dos principais agentes desse processo desconstituinte social no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser falado claramente. Inclusive, tem que ser falado pelos canais progressistas, que têm que assumir essa crítica, que têm que dar voz aos profissionais de direito do trabalho que estão ali no dia a dia da justiça do trabalho, que estão acompanhando isso.